Olá, meu nome é Nájila Patrício, eu sou psicóloga, especialista em avaliação psicológica. O trabalho que eu vou apresentar hoje na jornada é intitulado A Normatização do Teste AC na Avaliação Psicossocial para Cargos de Eletricista. Esse trabalho ele surge devido a algumas angústias dentro da minha área prática profissional ao que se refere no campo da avaliação psicossocial. A avaliação psicossocial ela é um dos exames admissionais que são colocados na área de medicina do trabalho para a contratação de um profissional que irá atuar em uma área considerada de risco. Então, de maneira geral, a avaliação psicossocial ela tem um foco direcionado para trabalhadores que atuam em funções consideradas de risco, viabilizando a segurança e prevenção de acidentes por desatenção ou por algum transtorno psicopatológico que venha a se dar devido à atuação do trabalho em risco. Então, esta avaliação, além de todas as técnicas psicológicas que nós temos, como a observação, a escuta psicológica, a anamnese, os testes eles também nos auxiliam e eles têm um foco bastante claro para a análise, que é compreender as atitudes do avaliado, assim como toda a sua base emocional, para que ele tenha um comportamento seguro. E os testes, enquanto instrumentos fidedignos, eles atuam para dar ainda mais solidez para a tomada de decisão dos profissionais. Compreendendo a capacidade de atenção de um indivíduo como uma função primordial que possibilita de uma maneira bastante eficaz o pleno funcionamento mental, nós entendemos que a função da atenção ela se relaciona com outras funções muito importantes, como a percepção, a memória, a motivação, o afeto, interagem no nível de consciência, de recordação e execução de cálculos. Então, de maneira geral, diante disso, o cargo de eletricista é considerado uma atividade de elevado risco, pois atua com energia elétrica e trabalha em altura. Entendendo? E é um trabalho que exige bastante concentração e precisão. Assim, o teste AC de Cambraia, aqui eu falo da 4ª edição de 2019, ele tem um valor imensurável para a nossa atuação, para avaliar essas questões. Então, diante disso, por ele também apresentar uma forma padronizada da amostra de um comportamento. A amostra desta pesquisa, ela foi composta por 201 eletricistas, todos do sexo masculino, com idade variável entre 19 e 68 anos e níveis de escolaridade variáveis também, sendo estes do quarto ano do ensino fundamental ao ensino superior incompleto. Isso se dá por ainda não exigir um nível de escolaridade para a atuação nessa função. Todos eles foram avaliados no norte do estado de Goiás, embora vindos de diferentes regiões do Brasil. Foram analisados os resultados e as pontuações dos participantes, utilizando os indicadores dos pontos totais no teste AC. E as questões voltadas para a investigação dos dados demográficos, tais como sexo, idade e escolaridade, envolvimento em acidentes e forma de execução de trabalho. Dessa forma, verificou-se que o foco atencional do avaliando está muito relacionado à sua disposição em se expor à periculosidade frequente do seu trabalho, bem como às suas motivações, valores e impulsos. Através da amostra deste estudo, nós podemos verificar a diferença entre os pontos percentílicos nos níveis de escolaridade e idade. A variável sexo foi descaracterizada, pois a amostra total representa em sua maioria o sexo masculino. Então, dadas as características sociodemográficas dos sujeitos apresentados na pesquisa, compreendeu-se que a tabela do manual do teste psicológico AC não corresponde a um percentil médio adequado para esses sujeitos, por apresentar uma ausência de precisão para os scores e ao final de cada classificação existe uma variabilidade de viés interpretativo, sendo ele muito aberto por parte dos psicólogos, o que dificulta no momento da interpretação, para fazer o uso de determinada classificação, podendo levar à imprecisão. Então, diante disso, esse trabalho ele se propôs a sugerir uma tabela que contemple apenas 3 níveis de classificação. Isso se dá devido à sua simplicidade, praticidade e principalmente auxílio
para diminuir os vieses interpretativos. E isso também se dá por parte dos profissionais atuantes como um auxílio, né? Diminuindo assim essas interpretações que podem vir a ser equivocadas. Então, pensando nessa proposta que o trabalho trouxe, o que a gente pretende é apresentar respostas mais coesas, né, diante da amostra coletada. E entendendo a avaliação psicossocial, ela vem com a finalidade de assegurar a aptidão de pessoas, né, saudáveis para atuar em funções de risco, ampliando a visão de saúde mental e bem-estar no trabalho, né? Para isso, nós temos instrumentos de testagem, nós precisamos ter instrumentos de testagem com normatizações que venham corresponder aos contextos laborais e sociodemográficos das pessoas que estão sendo avaliadas, tornando as nossas avaliações, né, ainda mais eficazes e capazes de atender às novas demandas de trabalho. Quero agradecer pela oportunidade e estou à disposição através do meu e-mail ou redes sociais para responder questões voltadas a esta pesquisa. Obrigada!